Amém. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, meus irmãos? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para juntos estarmos aprendendo a sua santa e gloriosa palavra. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão esta noite, e nós vamos meditar um pouco na santa palavra de Deus, e pedimos a todos, mesmo os irmãos que estão em casa, que se puder pegar o seu exemplar da Bíblia Sagrada para acompanhar-nos através dessa programação. Nós não estamos numa live, estamos num culto de adoração a Deus e de ensinamento da sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos ler até o versículo de número 11. Nós vamos começar hoje falando sobre o uso correto dos dons espirituais. Amém, meus irmãos? Vamos passar alguns dias aprendendo alguma coisa sobre isso. Eu sei que os irmãos já ouviram também outros pastores falarem, mas eu digo esta noite, como dizia a nossa irmã Maria, falecida esposa do nosso querido pastor, também falecido, o pastor José Leôncio da Silva. Ela dizia que a igreja é como um pé de coco. Sempre tem coquinhos novos. Toda vez que você tira um cacho, tem um por trás. Aí sempre tem coquinhos novos. E ela dizia isso se referindo aos novos convertidos. Existem assuntos doutrinários que eu já ouvi mais de uma vez, mas tem crentes que nunca ouviu. Tem outros que já ouviu, mas não ouviu o completo. Então, por isso que a igreja não pode deixar de falar. E me veio ao coração esses dias de estar preparando este assunto. Hoje nós vamos dar introdução, não vamos penetrar realmente nos 9 dons, porque isso é um assunto sistemático que vamos estar fazendo esses estudos, mas cremos que Deus muito nos ajudará ao longo dos dias que vamos estar falando. Quem diz amém? Amém. Acompanhem silenciosamente a leitura, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 ao versículo de número 11, assim nos diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas.
mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem diz amém? Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco aqui neste assunto que estamos lendo. Como eu disse, vamos estar dando uma introdução e sabemos que dentre as insondáveis riquezas espirituais que Deus coloca à disposição da sua igreja na terra, destacam-se os dons sobrenaturais do Espírito Santo apresentado pelo apóstolo São Paulo nesta carta aos Coríntios, no capítulo 12. E vale ressaltar que os dons são do Espírito Santo e não daqueles através dos quais ele operam. Ou seja, nem o crente é dono do dom. Os dons são de quem? Do Espírito Santo. Então, há uma necessidade que se fale nesse assunto, porque às vezes a gente observa e vê que há pessoas que têm aquela facilidade de dizer que é o Senhor que está dizendo e às vezes não é o Senhor. É preciso que a gente tenha muito cuidado quanto a isso. Deus está me dizendo isso, Deus está me dizendo aquilo. Guarde e deixe o tempo passar. Se aquela pessoa falou pelo Espírito de Deus, vai se cumprir. Porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não engana ninguém. Ele é fiel e verdadeiro. Quem diz amém, irmãos? Então, a palavra dom, ela vem da raiz grega, que é charisma, que significa um dom pela graça. E em seu sentido geral, o termo tem mais de um emprego. Há os dons naturais, também vindo de Deus, na criação e na natureza. Não é? Dom natural, a luz, o ar, o fogo, a vida, a saúde, a flora, a fauna, os alimentos, são dons naturais da natureza que Deus dá. Paulo está escrevendo aqui à igreja em Corinto, e ele sabia muito bem porque estava escrevendo. Se abriram a nossa Bíblia, no capítulo 1 desta carta, por favor, me acompanhe. No capítulo 1 deste livro, Paulo, a partir do versículo 1, ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Aí observe o que ele diz no versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja que possuía os 9 dons. Mas se você for ler a carta, você vai lendo que Paulo estava falando sobre o uso correto dos dons, porque Paulo precisou de falar sobre a questão da ordem no culto naquela igreja. Porque havia uma desordem em relação da questão daquelas pessoas que eram possuidoras dos dons que Deus concedia na igreja. Por isso que ele escreve no capítulo 14, me acompanhe, por favor. Capítulo 14
da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 26. Paulo começa dizendo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Aí no 29 ele diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, veja que Paulo está aqui preocupado com a falta de ordem que existia ali. No versículo de número 39 e 40, do mesmo capítulo 14, ele diz assim, olha: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, para não ficar uma coisa desmantelada, né? Levanta um aqui e diz: eu sou o Senhor, o outro diz do outro lado: eu sou Deus, é o outro do outro lado. Eu já ouvi falar de um lugar que se levantou 3 pessoas se dizendo ser profeta, e um disse: eu sou o Pai, o outro disse: eu sou o Filho, e o outro disse: eu sou o Espírito Santo. Isso é uma contradição, irmão. Deus não faz isso. Deus faz isso, irmão? Não. Então, por isso que a igreja, ela precisa estar atenta, não é? Há também, irmãos, que são dotes que são concedidos na esfera humana, que pode ser classificada também como dom natural. Por exemplo, os talentos que Deus dá. Às vezes a pessoa tem talento para tocar, para cantar, para pregar, entendeu? Talentos que desenvolve dentro da igreja e são dons naturais, aptidões, virtudes, vocações inatas, pessoas que são vocacionadas para aquele trabalho. Eu conheci um irmão que ele, para pregar no púlpito, não desse oportunidade a ele, que ele nem se levantava do banco. Mas eu não conheci um homem para gostar e fazer um trabalho de entrega de literatura mais do que esse, do que aquele homem. Nunca vi. Ele foi vocacionado por Deus para aquilo. Ele visitou meu pai lá no sertão. Naquela época, os irmãos que são da minha idade para cima lembram muito bem que existia uma radiolazinha pequenininha, Sonata. Lembram? A radiola Sonata, que ela vinha com uma caixinha de som, não era acoplada nela. E ele saía, irmão, bem cedinho, ele saía lá da casa pastoral e levava uma bolsa cheia de revistas da escola dominical e também literatura. E ele chegava, a radiola era com pilha. Era a pilha, né? Botava aquelas pilhas grandes, né? E então ele ligava aqueles LPs, bolachão, entendeu? De Valdomiro Silva, de Luiz de Carvalho, e botava na calçada de uma pessoa ali, irmãos, e deixava lá tocando, e todo mundo que passava, irmão, não perdia. Era uma literatura aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, outra aqui. Deus vocacionou ele para isso, irmão. Isso está na classificação de dons naturais. Que às vezes há pessoas que acham que na igreja ele só pode ser usado por Deus se for pregando, se for cantando. Não. Deus pode te vocacionar na questão profissional da tua vida e através da tua profissão você ganhar muitas almas para Jesus. Ele se aproveita de você como médico, como psicólogo, como advogado, entendeu? Uma oftalmologista, uma psicóloga, entendeu? Através disso Deus vocaciona e a pessoa, ela exerce esta vocação guiada pelo Senhor. E, por exemplo, os talentos na igreja. Tem tantas pessoas na igreja que têm tanto talento e às vezes a gente quer
aproveitar aquelas pessoas para fazer alguma coisa, mas ela fica dizendo, não, eu não vou não, porque eu tenho vergonha, eu sou tímido e tal. Mas se você soltar ela, deixar, ela faz o trabalho. Entendeu? Os irmãos que são também da minha idade para cima, alcançaram o tempo que nos cultos para a mocidade se dava oportunidade. Vamos ouvir irmã fulana recitar uma poesia. Quem ouviu isso aqui? Aí a irmã vinha, recitava aquela poesia, não era? Bem linda. Eu conheci uma irmã que era médica, foi médica da nossa família, ela está na glória já, a doutora Edeneuza, uma família muito abençoada. Aquela irmã, ela recitava uma poesia na igreja, irmão, que você vivia o que ela estava declamando. Uma mulher de Deus, uma mulher crente, direita, entendeu, amados? Então, são vocações, talentos que Deus dá. Não jogue fora, use para o bem da obra, porque Deus precisa também de você. Amém, amados? Os irmãos que tocam, não é? Que são tocadores, são aquelas pessoas vocacionadas, que Deus vocaciona com aquele talento, mas tem que ter também a questão de ser sempre aquela pessoa disposta a estar para servir na obra do Senhor, não é? Eu comecei muito cedo a minha vida de conjunto, não tinha 10 anos de idade ainda, com 9 anos, eu já tocava no conjunto musical. Meu irmão Josias entrou com 7 anos. Com 8 anos, Jesus batizou ele com o Espírito Santo no ensaio do conjunto, né? E ele hoje é um ministro da igreja, mas lá onde ele está trabalhando, quando precisa, ele pega a guitarra, só falta fazer falar, não é? Entendeu? Mas é aquela vocação que Deus nos deu e talento que a gente aproveitou muito e serviu. Eu só vim ver muitas coisas que Deus me vocacionou e também de talentos que Ele me deu. Eu só vim realmente ver o grande valor que tinha aquilo quando eu cheguei na missão. A necessidade que tinha de pessoas e eu não tinha pessoas suficientes. Então eu tinha que fazer. Entendeu? Enquanto descansava, carregava pedra. Que obreiro é assim, né, irmãos? Amém, amados? Então, agora, quando fala dos dons ou de dom espiritual, é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Ou seja, essa dotação, ela deve ser usada para a igreja, para beneficiar os salvos. Ninguém pode ter um dom e ser aquela pessoa que queira usar na hora que ela quer. Não, porque depende, olha, lá de cima, não é? Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver várias vezes Ezequiel dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. Elias teve momento que ele disse: assim diz o Senhor. Mas houve um momento que ele usou a autoridade de Deus em seu nome. Lembra? No capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, ele disse a Acabe: não vai chover até que eu diga que vai. Segundo a minha palavra, não vai chover. Aquilo ali estava inserido, ou seja, estava investido, eu quero dizer. Estava investido da autoridade de Deus para dizer aquela palavra. Ele disse aqui na terra e Deus confirmou lá em cima. Por que Elias disse que não choveria? É porque naquela terra existia o deus Baal, que era considerado o deus da chuva. Para as pessoas que estavam sendo, até os próprios israelitas, estavam sendo levados pelo sincretismo religioso
De tal maneira que eles também estavam acreditando que Baal era quem mandava a chuva. Por isso que Elias, lá no Monte Carmelo, ele disse: até quando vocês o cochearem em dois pensamentos? Se Baal é Deus, sigam-o. Mas se Deus é Deus, respeite ele. Lá na frente, depois que a gente chegar no nosso trabalho falando, nós vamos entender melhor isso. Porque, na verdade, são capacidade divina que Deus concede a pessoas dentro da igreja. Eu falei aqui em um culto atrás sobre uma irmã que disse ao meu pai que Deus tinha dado a ela 4 dons. Só a ela. Quando meu pai pediu para ela citar os dons, que ela citou 2, meu pai disse: ô irmã, não diga os outros não, porque pelo menos esses 2 não tem na Bíblia. Porque às vezes há pessoas que auto se denominam, irmãos, como se fosse o espiritual ou a espiritual. Entendeu? E fica dizendo, apareceu um camarada aí na internet que arregalava os olhos assim, parecia que os olhos saltavam da caixa, ele dizendo que Deus tinha dado a ele uma missão de raio-x, que ele olhava para uma pessoa e Deus mostrava dentro da pessoa. Isso é heresia, irmão. Heresia. Deus não faz isso. O dom da revelação é algo sobrenatural. E não é quando a pessoa quer. Agora, quando a pessoa está debaixo da unção de Deus, não há quem peça. Não há quem peça. Deus mostra. Chama pelo nome. É ou não é? Quando Ele quer. Então, mas vamos aqui à finalidade da operação dos dons na igreja. Pelo ensino do Novo Testamento, nós vamos ver que vemos a grande importância que os dons espirituais representam no plano de Deus. No capítulo 12, voltando a 1 Coríntios 12, 1, veja. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, ou seja, que não tenham conhecimento. É preciso que a igreja saiba. O portador de um dom não o recebe para proveito próprio. Repita comigo. O portador de um dom não o recebe para proveito próprio ou para usá-lo quando ou como achar melhor. Não, o portador do dom, ele está ligado em Deus. Aí quando Deus diz fale, ele fala. Quando Deus diz faça, ele faz. Não é? Os irmãos, não está no nosso assunto aqui que eu coloquei, mas nós podemos ler aqui no capítulo 38 de Isaías. Veja o que Deus fez com o profeta. Isaías capítulo 38, versículo 5. Não está aqui, mas veio agora à mente. A partir do versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quem disse? Quem falou? Deus, através de quem? De Isaías. Deus disse: você vai e diga, o Senhor. Está vendo que não é nós, irmão? Não é a senhora, não é o senhor, é Ele. É Ele quem sabe tudo. Vai e diga a Ezequias que eu ouvi a oração dele. Então, a pessoa que é portadora do dom, não é possuidor do dom, portador.
Porque o dom a gente tem, mas a gente não usa na hora que quer, como um smartphone, ou seja lá, esses aparelhos eletrônicos, né? Você digita aí. Não, irmão. Eu ouvi falar de uma irmã que Deus começou a usar ela em profecia, e quando Deus estava usando aquela irmã, Deus mostrou ao obreiro que estava no púlpito, passando todas as palavras assim, como esses quadros de neon que tem hoje, né? Que passa aquelas letras digitais. Começou a passar na parede, faz muitos anos isso. Começou a passar, ela falando e as palavras passando assim, na parede. Quando foi daqui a pouco, as letras se apagaram e a irmã continuou. O obreiro se levantou e bateu na campainha e disse: irmã, Deus já parou a mensagem. Porque Deus ele tem o seu momento. Quando chega o momento dele, então, ele usa quem quer. Ele usa como quer. Quem se põe na mão dele, ele usa. Não podemos tirar proveito, jamais, dos dons, das capacitações que Deus nos dá. Pensarmos que somos o tal. Entendeu, irmão? Não, porque ali se eu e você sai, Jesus manda 100, melhor do que eu e você, irmão. Na igreja de Deus não tem cereja do bolo, não, irmão. Deus usa qualquer um aqui, olha. Qualquer um que ele quiser usar, se está à disposição dele, ele usa quem quer, irmãos. Os dons são do Espírito Santo. E através deles, o Espírito opera em quem quer, como quer, quando quer e onde quer, com a finalidade precípua de edificar a igreja, o corpo vivo de Cristo. Veja aí, versículo 12. Digo, versículo 7 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Abra sua Bíblia, não deixe fechada, por favor. 12 e 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja o que diz aqui na Bíblia Viva. 12 e 7. Diz assim: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Então não é uma particularidade. Eu conheci um cidadão, era um homem crente, fiel a Deus. Deus se utilizava daquele homem, mas, irmãos, houve um período, irmão, que o povo fazia, olha, à frente da casa daquele irmão. Parecia mais um estacionamento de shopping, irmão. Cheio de carro, o povo lá somente para ir atrás de ouvir aquele irmão dizer alguma coisa. Entendeu, irmão? E aquele irmão depois Jesus levou. E aí agora? Cadê o povo? Não foi mais ninguém na casa da viúva, irmão. A viúva ficou lá, coitada, com os filhos. O velhinho foi embora e ninguém mais apareceu. Entendeu? Eu fiz uma cruzada lá na frente da casa dele, tinha um campo assim, e fizemos uma cruzada lá, e quando terminou a cruzada, que eu passei, de lá de fora eu escutei os tiros que davam de lá de dentro, aquele tiro, e aquele, não é? Aqueles movimentos lá de lá, e eu disse, meu pai bendito, eu não vou nem ali, porque senão eu vou desmanchar as coisas, vamos embora. Aí as meninas eram pequenas, peguei minha esposa e as meninas fomos embora para casa. Mas aquele irmão depois partiu e parou o movimento na casa dele. Não. Se alguém é usado por Deus, não deve ser idolatrado. Deus não aceita que alguém idolatre alguém pelos dons que ele concede àquela pessoa. E a pessoa em si, eu devo entender que não sou eu, é ele. Paulo disse, pela graça de Deus sou o que sou.
Imagina, irmão Paulo. E eu, o que é que eu vou dizer? Quem sou eu? Quem somos nós? Não. Se Deus usa, deixa Deus usar, irmão. Mas você não fica dizendo, ai Jesus, já vem irmão fulano, eu sei que hoje tem bênção. Já vem irmão fulano, eu sei. Não, não é assim não. Nem é ela, nem é ele. É o maior, que é o dono da igreja. Porque quando ele usa alguém, ele usa para o bem comum da igreja, que é o corpo de Cristo Jesus. Vamos ver ainda, carta aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 18 ao 22. Diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse Espírito aí é o Espírito Santo. Ele habita em mim. Ele habita no irmão, na irmã. Ah, pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas a senhora tem o Espírito Santo na vida. Ah, pastor, eu não sou batizado. O senhor tem o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, isso aqui é algo que depois a gente também vai falar, depois de terminar esse assunto. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder pela instrumentalidade do Espírito Santo. Vou repetir. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder pela instrumentalidade do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa é cheia. Quem é batizado, quando se enche do poder do Espírito, ele transborda e fala línguas. Quem não é batizado com o Espírito Santo, se enche e diz glória, aleluia, bendito seja Deus, Deus seja louvado. Mas o irmão tem o Espírito Santo, porque ele habita dentro de mim, dentro do irmão e da irmã. Aleluia! É ele quem nos dá força, quem nos anima, quem nos ajuda, quem nos convenceu. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Senhor tem o Espírito Santo. A irmã tem o Espírito Santo. Agora, quem não é batizado, busque. Porque a partir da busca do Espírito Santo, e você recebendo o batismo, aí logo mais vem também os dons. Eu já vi pessoas ser batizadas com o Espírito Santo e na mesma hora Deus dá o dom de profecia. Na mesma hora. Eu fui criado nessa igreja, irmãos. Eu fui criado nessa igreja. Eu participei de um círculo de oração infantil. Eu deveria ter, nessa época, de 7 para 8 anos. Eu não esqueço nunca, irmão, daquele círculo de oração infantil. Jesus começou a batizar crianças com o Espírito Santo. Começou a batizar, irmãos, e usando crianças em profecia. Deu 11 horas, o horário de terminar o círculo de oração, e a dirigente, irmão, não conseguia terminar. As crianças todas cheias do Espírito Santo. Eu me alegrei muito, mas Jesus não me batizou naquele dia. Mas tudo tem o seu tempo. Chegou o dia que ele me batizou. No dia que ele me batizou, eu estava aqui na frente, uma irmã que eu tenho chamada Eunice,
estava do outro lado, foi na mesma hora, nós dois, Jesus batizou com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Aí então, naquela manhã, deu a hora das crianças saírem e os pais ficaram preocupados que as crianças não chegaram em casa. Aí daqui a pouco vai entrando os pais, quando os pais entram, vê o poder de Deus, Jesus também alegra os pais. Entendeu, irmão? O trabalho, quando terminou, já era quase meio-dia. Aleluia! Jesus Cristo ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é? Então, a pessoa portadora do dom, ele não deve se achar que é, não, capacitado, não, porque eu tenho. Cuidado, viu, que Deus me revela as coisas. Não, não é assim não. Não funciona assim não. Funciona assim não. É quando Deus quer. O dominador é Ele. O dom é dele. Entendeu? O dom é dele e Ele dá a quem quer. Você pode, às vezes, olhar para uma pessoa e não dar aquela importância que ela tem. Mas quando Deus usa... Eu conheci um homem que ele não era pregador, não era auxiliar, era só porteiro. Dom Severino de França. Me permita usar a sua imagem, ele era assim, bem branquinho como o senhor. Ficava na porta, mas Deus, quando usava esse irmão, irmãos, em variedade de línguas, meu Deus. Ele ficava vermelho, parecia um tomate. E o dom de variedade de línguas que Deus usava a ele, irmão, era uma coisa tão bela, tão formosa, que a igreja parava assim, irmão, aquele clima de espiritualidade dentro da igreja. Aí, para não ficar, porque as línguas estranhas, lá na frente a gente vai chegar nisso, mas vou só dar uma pinceladazinha. As línguas estranhas, ela edifica quem fala. Às vezes há pessoas que acham que porque fala muita língua, aí o povo diz, aquele irmão é muito crente, aquela irmã é muito crente. Não, é pelos frutos que se conhece a pessoa. E não pelas línguas que fala. Não é proibido falar. Entendeu? Agora, biblicamente falando, onde houver línguas estranhas, se for voz profética, tem que ter intérprete. Por quê? Porque as línguas estranhas é para a edificação de quem fala. Por isso que Paulo diz, fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Até porque a profecia, ela tem que passar pelo crivo daqui. Ó. Se estiver fora da palavra, a gente vai chegar nisso lá na frente. Quem diz amém? Amém. Veja ainda Efésios capítulo 4. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de quem? De Cristo. Versículo 15. 4 e 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. Veja que os irmãos estão vendo que o domínio é dele? O domínio é de Jesus? Ele é quem olha, ele é quem guia, ele é quem orienta. Ele é quem dá, como na nossa linguagem. Jesus é quem dá as coordenadas. Ele guia. Faça isso. Faça assim. Entendeu? Então ele vai guiando. Todos os dons são para a edificação da igreja. Todos. Vamos ler a relação deles. A partir do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo de número 8. Paulo diz, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar,
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O 11, vamos ler todos nós, 1, 2, 3. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como... Veja que Deus reparte. Aleluia. Os dons são repartidos dentro da igreja. Deus não vai chegar em mim e colocar os 9 dons em mim e deixar a igreja sem nada. Não, Ele dá um, dá outro. É possível se encontrar pessoa com mais de um, não é? Mas Deus não vai pegar, irmão, os 9 dons, carregar todinho uma pessoa e deixar o restante da igreja sem nada. Não, Deus é sábio. Deus sabe como faz as coisas, não é? E a gente deve ter em mente isso. Vamos ler ainda. Não se cansem de ler a Bíblia. Amém, meus irmãos? Ler a Bíblia é coisa boa, né, irmão? Desde ontem de manhã que me sentei na cadeira até a tarde, hoje também o dia todo, tive só um tempinho rápido, vim aqui, não passei nem 30 minutos, não foi, irmão Silvio? Não demorei. Voltei de novo para que estamos lá, a mesa está cheia de livro lá, e Bíblias, né, para a gente conferir os textos. Mas vamos aí, capítulo ainda, vamos ler ainda no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os versículos 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui são, olhem para cá todos, isso aqui são, irmãos, isso aqui quer dizer, para que serve a profecia na igreja? Ela serve para edificação, exortação e consolação. O objetivo da profecia na igreja é para isso. É para consolar a igreja, exortar a igreja e também edificar a igreja. Porque Deus fala de uma forma que, quando a gente escuta, a gente ou é edificado, ou é exortado, ou somos consolados. Às vezes Deus consola, não é? Eu ouvi falar de um pastor que ele perdeu, a hora já se foi, que perdeu um irmão dele e ele ficou questionando Deus. Mas Deus, por que tu levaste meu irmão? Meu irmão era meu amigo. Tu levaste meu irmão? Por que levaste ele? Eu não aceito. Ficou questionando Deus. Quando foi um dia, Deus apareceu a ele como funcionário do correio, com uma carta, um envelope na mão, e perguntou a ele em visão de noite: fulano, o que tem mais valor? É o envelope ou o conteúdo da carta? Ele disse: o conteúdo. Ele disse: foi por isso que eu levei teu irmão. Ele não disse mais nada, nem questionou Deus. Que vale é o que está aqui dentro, irmão. Aqui dentro, porque Deus, quando olha para mim e para você, aí sim, Ele faz o raio-x. Ele faz um exame introspectivo, Ele olha lá para dentro, dentro de nós. Então veja que, vamos dizer comigo, por favor, a profecia é para edificação, consolação e exortação. Amém? Então a igreja é exortada, consolada e também edificada. E outra coisa que não posso deixar de dizer: a verdadeira profecia está aqui.
Toda ela que surgir na igreja tem que ter o crivo dessa. Se não tiver por aqui, não. É por aqui. Aleluia? Aleluia? Vamos continuar lendo. Está chegando a hora, eu vou parar, porque as horas já se avançam. Mas a gente vai caminhar muito ainda falando sobre isso. 12 de 1 Coríntios ainda, o versículo 14, capítulo 14, eu li o versículo 3, não foi? O 4 diz assim: o que fala em língua, ou o que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a quem? A igreja. Você está falando língua, você está edificando a você mesmo. Você sente que dentro de você, quando nós falamos língua, a gente sente aquele gozo. Sim ou não, irmão? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, sente? A maioria. A gente está falando língua, a gente se, não é? Dentro do coração, parece que tem uma harpa tocando lá dentro. Mas a gente está se edificando a si mesmo com a língua estranha. Mas a partir do momento que Deus te usa em profecia, Ele quer edificar cada crente que chegou dentro da igreja. Às vezes chegou pessoas tristes, atribuladas, pensando em desistir, de parar. Mas através de uma voz profética, às vezes o pregador fala. Entendeu, irmãos? Às vezes a pessoa, Deus usa alguém lá em profecia e a pessoa diz a palavra. Nós vamos chegar a muitas coisas de particularidade nessa questão do uso dos dons e por quê? Porque no tempo que vivemos, uma boa parte dos crentes buscam mais ser usado em profecia e os outros dons desprezam, como o dom de discernir os espíritos, que é um dom, irmão, é um dom, todos são, mas o dom de discernir os espíritos é uma especialidade, irmão, de coisa do altar de Deus, que Deus mostra a fonte de onde está vindo aquilo. Entenderam? O dom da fé é a fé sobrenatural, que Deus usa alguém, como usou Pedro, à porta da formosa do templo, que disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pegou na mão do homem, ele ficou em pé. Quando ficou em pé, correu dentro do templo curado. Isso é o dom da fé, irmão. Entenderam? Então a gente tem que saber que cada dom tem sua especialidade. No versículo 5 ainda, Paulo diz: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba o quê? Está vendo, irmão, que a finalidade dos dons é a edificação da igreja? Não é para a glória própria. Não é para ninguém ficar dizendo que é isso, que porque eu sou, porque eu faço, tenha cuidado, porque senão Deus me revela, acaba com essa besteira. Rapaz. O dom é de Deus, Ele dá a quem quer. Deus usa quem quer, na hora que Ele quer. Não é, irmão? Não, de jeito nenhum, não tem ninguém maior do que outro. Deus se utiliza, às vezes, de pessoas que você nem imagina. Não é? Eu vi falar de um irmão que ele ficava no culto e já ficava com a Bíblia assim, para o dirigente do culto ver que ele estava já com o versículo marcado, para dar oportunidade a ele. E quando foi um dia, o dirigente disse: meu irmão, vem aqui dar uma palavra. Ele veio. Quando chegou aqui, ele subiu todo acima, com a Bíblia, se achando que era o profeta Jeremias.
O João Batista, né, o anunciador, chegou em cima, saúdo a todos com a paz do Senhor. A igreja, amém. Aí ele foi, fechou a Bíblia, irmão. Aí, ficou, irmão, Jesus é maravilhoso, Ele é bom, me salvou, me redimiu, salvou os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não saiu nada. Deus abençoe os irmãos e desceu. Quando terminou o culto, irmão, aquelas irmãzinhas que sentam lá no último banco na congregação, que às vezes tem gente até que não dá o valor que ela tem. Ela ficou esperando ele na passada da porta. Quando ele veio se aproximando, senhor, minha irmã, ela disse, amém, meu filho, como vai? Ele disse, eu vou bem. Ela disse, eu tenho uma palavra para dizer para você. Se você tivesse subido como desceu, você tinha descido como subiu. Se ele tivesse subido assim, tinha descido acima, que vem de cima. A graça vem de cima, o poder vem de cima, a unção vem de cima, irmãos. Nós somos apenas instrumentos que Deus se utiliza pela grande misericórdia dele, irmãos. Se não fosse a misericórdia dele, nem eu nem você estaria aqui. Amém, amados? Deus nos ajude, amém, amados? Deus nos abençoe. Veja que os dons são para a edificação da igreja e para aperfeiçoamento dos crentes. Pois quando os dons operam-se, manifestam-se para edificação. Repita, eu quero que vocês gravem bem, os irmãos gravem bem. Manifestam-se para, diga, edificação, exortação e consolação. Os dons na igreja são para isso. É para essa necessidade.